cumprimentar todos os meus vizinhos com uma boa noite de salvação. Que o Senhor nesta noite possa vos abençoar poderosamente. Até que nós já louvamos, adoramos o nome do Senhor, ouvimos testemunhos. Isso que o presbítero Gessé falou é a pura verdade. Em 2010 eu andava pelo mundo sem esperança, sem Jesus. Mas um dia, lá no centro desta cidade, eu andando perdido, sem direção, eu vi um movimento, vi um barulho, fiquei curioso para ver o que era, e era o povo de Deus pregando a maravilhosa palavra. E hoje eu estou aqui muito grato, louvo primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele. E quero agradecer ao presbítero Gessé, a toda esta equipe que Deus tem usado grandemente. Sem perca de tempo, eu quero abrir e convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, uma passagem bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 8. Independentemente da tua religião, abra sua Bíblia. Se ela é protestante, se ela é católica, não importa, a palavra é a mesma. Às vezes muda um pouco a tradução, mas o sentido é a mesma, porque a palavra é do Senhor. Diz assim a palavra de Jesus: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não o podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou com alegria em algumas traduções. Versículo 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Todos os irmãos dizem glória a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, eu preciso passar para vocês, para aquele que não conhece a história, eu creio que os irmãos, a igreja conhece, sabe quem é Zaqueu, mas para você que não conhece, eu preciso dizer para você quem era este homem Zaqueu, de pequena estatura. Quer dizer, ele era um homem pequeno, não era muito alto, ao ponto dele, para conseguir ver Jesus no meio da multidão, ele precisou subir em cima de uma figueira. Meus irmãos e ouvintes, Zaqueu, ele era um israelita, ele era um judeu, mas ele trabalhava para o governo de Roma, para o imperador romano, chamado César. César era o imperador na época, e Roma, ela dominava todos os países ali em volta, todas aquelas nações. E para Roma dominar estes países, para ela controlar politicamente, ela precisava de um grande exército. E para ter este grande exército, era necessário dinheiro para bancar este exército, porque dava muito gasto. E para bancar este exército, César, ele decretou que fosse cobrado impostos de todas as nações. E a Bíblia vai nos dizer, como a gente leu, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Mas quem era
os publicanos eram os cobradores de impostos. Eu quero ler uma referência em Lucas capítulo 3 para que vocês saibam o porquê que Zaqueu era rico. Diz assim Lucas capítulo 3 versículo 12: E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não pecais mais, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Por eles serem publicanos, eles eram israelitas publicanos que trabalhavam para o governador de Roma, e eles se aproveitavam do seu cargo. Eles iam cobrar imposto das pessoas, mas eles não cobravam aquilo que era determinado, eles cobravam uma parte a mais, e esta parte a mais ficava para eles. E Zaqueu, ele era o chefe desse povo, por isso que ele era rico. A Bíblia, ela faz questão de dizer, o escritor Lucas faz questão de dizer que ele era rico. Mas um certo dia, este homem chamado Zaqueu, que era odiado por Israel, que a sociedade não gostava dele por ele ser um israelita e ter se vendido para o governo de Roma, trabalhar para Roma, ele fazia duas coisas que o povo não gostava: é se vender para Roma, um israelita trabalhando para os romanos, e ele cobrava impostos. Então o povo não se agradava de Zaqueu, por isso que ele não era bem-vindo no meio da multidão. Mas um dia o Senhor Jesus passou por aquele lugar. O versículo 1 vai dizer: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus, ele ia passar, essa era a única vez, era a última vez que Jesus ia passar naquele lugar, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém.